Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor. Droga Vem, faz bem. Suco Life, laranja da fazenda. Café Terra da Saudade, o sabor de suas origens. Hotel Otom, Suítes Matão e Araraquara. Gente cuidando de gente. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde, programa 100% dedicado à nossa saúde e ao nosso bem-estar. O tema de hoje é sobre as pessoas magras que querem engordar e não conseguem. Olha que maravilha! Será que é uma maravilha? E a conversa é com a nutricionista Carla Montoril, graduada aqui no Brasil e também pela Universidade Autônoma de Madrid. Seja muito bem-vinda novamente aqui com a gente, obrigada pelo Carla. convite. A gente que agradece aqui a sua presença, estamos felizes de conversar sobre esse assunto, né? É bem interessante esse assunto, né? Porque essas pessoas têm um biotipo, a gente chama de ectomorfos, né? Essas pessoas bem magras, que têm um perfil alongado, né? E tem muita dificuldade de engordar. E o mais engraçado é que, assim, às vezes tem gente que fala assim, mas você precisa de... Você vai no nutricionista e a pessoa questiona que quem tem que ir no nutricionista é só quem tem obesidade, né? Ou quer emagrecer. E, na realidade, essas pessoas têm vindo muito ao consultório porque elas sabem que é possível se fazer alguma coisa, que é possível melhorar, né? Claro. Carla, do ponto de vista nutricional, o que caracteriza a dificuldade de engordar? Esse biotipo da pessoa. Então, ela tem um metabolismo bem acelerado, né? Então, primeiro de tudo, a gente faz o cálculo pelo IMC, né? E se dá 17, né? Que é o peso dividido por altura ao quadrado. A gente tem que primeiro saber o que é exatamente a magreza, Exatamente. Né? A magreza, por exemplo, às vezes a pessoa está com o IMC 18,5, a pessoa é magrinha, mas ela ainda está dentro do padrão da normalidade. 17, quando esse índice dá 17, né, que é a divisão do peso por altura ao quadrado, a gente já classifica como magreza. Então o IMC, né, é a altura... Altura, peso dividido pela altura ao quadrado. Ao quadrado. Aí todo mundo pode fazer. Exatamente. Se der 17, significa que a pessoa está no baixo peso. No baixo peso. Não, no baixo peso, tá? Entendi. Aí, como que a gente identifica? Primeiro, pergunta, né? Se já procurou um endócrino, já fez alguns exames, porque às vezes pode ser um problema endócrino, pode ser um hipertiroidismo, pode ser um problema mais sério. Então, a gente tem que identificar se não tem nenhum problema de saúde, né? E passando essa situação de exames e verificar que está tudo normal, aí... Normalmente, se a pessoa já vem no consultório e fez esse exame, eu faço o recordatório. Então, eu vou avaliar o que essa pessoa consome, tá? Geralmente, são pessoas que comem, às vezes, muito doce, muita massa, ou ficam muitas horas sem comer e quando vão comer, comem muito. Então, são pessoas que têm esse perfil. Que são muito magras. Muito magras. Mas assim, a magreza pode comprometer a saúde? Pode comprometer porque elas comem de tudo, entendeu? Elas, por exemplo, são pessoas que comem um pacote de biscoito, 2, 3, não tem problema. Geralmente tem a idade, eu percebo que são pessoas mais jovens, mas eu tenho uma ou outra pessoa no consultório, por exemplo, eu atendo um senhor que faz 1 ano que eu estou tentando fazer ele engordar, e ele come. E eu coloco bastante coisa para ele comer, entendeu? Mas eu tive que entrar com suplementação também. Às vezes a gente tem que entrar. Essa questão, quando a gente, né, as pessoas mais velhas, as pessoas idosas, da terceira idade, elas começam a emagrecer. É uma grande maioria ou não? Como que é isso, cara? Normalmente eles diminuem também o volume da comida, às vezes eles comem menos e não comem tão bem. Isso é outro tema. Quando eles começam a emagrecer, né? Mas esse caso em especial, que é o ectomorfo, que a pessoa normal, né? Que assim, come, não engorda, normalmente a gente faz esse procedimento. O recordatório avalia como que a pessoa está se alimentando
E aí eu começo a distribuir essa refeição e colocando alimentos mais ricos em carboidratos bons, né? Os carboidratos, não os refinados, porque é o que as pessoas fazem ao contrário. E é isso que é o ruim. Às vezes uma pessoa magra, ela pode ter um triglicerídeos alto, ela pode ter um colesterol alto, ela pode ter uma diabetes descompensada. Mesmo magra, Mesmo ela pode magra. não ter saúde, né? Exatamente. Não é sinônimo de saudabilidade ser Exatamente, magro. exatamente. Então, quando a gente... aí o que eu faço normalmente? Peço para a pessoa, se possível, começar uma musculação, um exercício, porque a musculação vai ser fundamental para aumentar o aporte calórico e essa pessoa ganhar massa magra. Porque o mais importante da pessoa que tem esse biotipo é ganhar massa magra. Vamos ver a imagem dos biotipos Exatamente. que você separou, Carla, só para a gente poder ilustrar para quem está em casa? Exatamente. Então tem o ectomorfo, que é esse tema que a gente está falando. Que é o tema, as pessoas mais magras, elas têm mais dificuldade, esse biotipo. Exatamente, tem dificuldade de as engordar. Pernas longas, exatamente. corpo longo, né? Mesomorfo é a pessoa que tem um biotipo que tanto ela emagrece fácil como ela engorda fácil. E ela ganha massa muscular com certa facilidade. E o endomorfo? E o endomorfo tem mais facilidade de ganhar peso, de gordura. Pelo biotipo? Pelo biotipo. E a diferença é, qual, assim, a gente vê as diferenças. A diferença tem diferença. A gente vê a diferença que a pessoa é longa, né? É. Do mesomorfo para o endomorfo, não tem tanta diferença, mas o outro é um pouco maior. Você sente que a estrutura é maior. A estrutura da pessoa é maior, é maior, entendeu? Entendi. Tá. Agora falando de variação de apetite, né? Porque a gente sabe que tem gente que tem, né, mais apetite do que a gente pode fazer essa comparação até entre as crianças. Tem aquelas crianças que morrem de fome e sentem fome o dia inteiro, vive na geladeira buscando alguma coisa para comer. E tem aquela criança que na hora da refeição é sempre aquele tormento, porque nada apetece a criança, né? Desde pequeno tem a criança que come super bem, que reage bem à alimentação saudável, e tem as outras que não. A que você atribui essa diferença individual do apetite das pessoas desde Isso é tão pequenas? complexo falar, porque assim, ó, a criança é estimulada, se for por essa questão. Se não for nenhum problema, voltamos ao problema de saúde. Se não for nenhuma anemia, nenhum problema de saúde, às vezes deglutição, às vezes algum outro problema mais grave que precisa ser investigado, alguma doença. Entendi. Que está fazendo, por exemplo, o câncer, ele tem a caquexia é chamada quando a pessoa perde o apetite. É possível acontecer isso sim em algumas doenças. Então, precisa se investigar. Se não se é descartado toda a possibilidade dessa pessoa, ela é saudável, então, por exemplo, então a gente parte pelo princípio, às vezes é psicológico, pode ser, são vários fatores que podem levar uma criança a não querer, influenciar uma criança a não querer comer. Então, quando a gente fala de criança, é mais complexo ainda, porque às vezes a criança não consegue se expressar o que ela sente. Sim. Ela só diz não, às vezes, para a mãe, às vezes para chamar atenção. Sim, porque desde pequena a gente percebe que tem algumas crianças, né? Por mim mesma eu vejo a diferença entre mim e meu irmão, por exemplo. Eu sempre comi muito bem, até hoje. E não é questão de engordar ou não. Sempre a gente é mais assim, não suscetível, a gente é mais aberto à experimentação, vamos dizer assim. Certo. E tem pessoas que não, né? Que nada agrada, que nada apetece, que não sente vontade de comer. Então, eu sugiro, assim, normalmente eu vejo isso como o estímulo mesmo da família. Às vezes, por exemplo, você tem uma tendência, alguém na sua família tem essa característica, por exemplo? De comer bem? De comer bem, de experimentar mesmo que nunca comeu. Não, por exemplo, eu posso te dizer por mim, minha mãe disse que desde pequena eu entrava na cozinha e já começava a reclamar de algumas coisas. E eu tenho uma tendência a, dependendo do aspecto, eu não experimento se não for verdura, por exemplo, se for ostra. Por quê? Entendi. Mas dentro da minha casa também nunca, por exemplo, minha mãe é uma pessoa que gosta de mais variedade de alimentos, meu pai tem mais restrições. Então é como se você puxasse. Eu vejo que tem influência. Não, a influência de dentro de casa. Então, o que eu peço sempre para as famílias, né, para os pais,
sentarem à mesa, estimular a criança a comer uma fruta, experimentar. Agora, que vai existir isso, vai. Agora, a criança não pode falar não para tudo, se a gente está falando só de criança, entendeu? Entendi. Né? Você vê as meninas, eu posso te dar um exemplo até do programa que terminou. Mexa-se, né, Foi surpreendente, né? A Natália, por exemplo, ela falou, gente, eu não sabia que eu gostava de vagem, eu não sabia que eu gostava de várias, né? Uma variedade de verduras. Ela não comia e ela gostava. Porque nunca tinha experimentado, cara. Não tinha experimentado. Nunca tinha feito, nunca tinha se preocupado. Exatamente. O fato de você, às vezes, ter uma variedade na sua casa também estimula. Os olhos, a gente come com os olhos, né? Então, também é importante como você prepara esse alimento, como você corta esse alimento. Isso também é estimulante. Então, a gente precisa estimular pelos sentidos, né? Olfato, paladar. Claro. Então, a gente precisa ter essa estimulação. A criança, quando ela começa a aprender também o que é se falado. As papinhas não devem ser todas batidas, precisam ser amassadas em pedaços, para a criança ir experimentando cada sabor, cada textura. E ir acostumando essa criança com esse sabor. Então, vai ser um adulto mais fácil de experimentar. Entendeu? Mas pode também dar alguma coisa errada no caminho. Não vou falar que nada é uma regra, né? Não existe regra, né? Ainda mais no comportamento humano. O comportamento, principalmente das crianças e como elas vão se tornar adultos, é uma incógnita. Com certeza. A gente volta aqui a conversar com a Carla, mas agora a gente vai para o nosso bloco da saúde e da visão com os profissionais lá do Hospital Oftalmológico de Araraquara. De olho na visão. Apoio Cultural HOA, Hospital Oftalmológico de Araraquara. Olá pessoal, eu sou a doutora Viviane, médica oftalmologista, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o glaucoma. O glaucoma é uma doença silenciosa. As pessoas têm muito medo da palavra glaucoma. Com razão. A doença, em 80% dos casos, não traz nenhum sintoma. Ela é silenciosa, ela não dói, não arde, não deixa o olho vermelho. Só que ela pode cegar e por isso ela é muito perigosa. Como eu sei que eu tenho glaucoma? Somente através de uma consulta. O médico oftalmologista fará um exame da pressão ocular, fundo de olho, nervo óptico e vai suspeitar se há ou não necessidade de aprofundar mais nos exames. Se for necessário, ele solicitará um exame de campo visual, retinografia, tomografia do nervo óptico, para esclarecer se realmente você é portador ou não de glaucoma. Quais são os fatores de risco? Quem são as pessoas que têm maior probabilidade de desenvolver? Os pacientes com idade acima de 40 anos, raça negra, glaucoma é muito mais agressivo na raça negra, pacientes de alta miopia e principalmente aqueles que têm história na família, hereditariedade. Pai, mãe, parentes de primeiro grau aumenta cerca de 6 vezes a chance de ter glaucoma. E como é feito o tratamento do glaucoma? O tratamento de glaucoma ele é feito através de colírios para baixar a pressão do olho. Temos também laser. Alguns lugares nos Estados Unidos usam o laser até como primeira opção de tratamento. E casos muito agressivos que não respondem ao tratamento clínico, ao colírio, a laser, a gente vai para a cirurgia. Mas a cirurgia nesse caso é reservado somente para casos muito agressivos. Para vocês entenderem melhor a doença, eu vou usar aqui o exemplo desse olho. O olho é como se fosse uma bolinha, um sistema fechado, cheio de estruturas vivas dentro dele, que são nutridas, são banhadas pelo um líquido no olho. Quando a pressão do olho aumenta, como está num sistema fechado, essas estruturas são lesadas, principalmente o nervo óptico. E com isso, o paciente começa a perder visão de campo visual, perder a visão lateral. Por isso que no início o paciente não tem sintoma, porque a principal perda começa pela lateral, como se fosse um túnel e vai fechando, fechando, até que ele perca até a visão central.
é nessa hora que ele sente algum sintoma, mas aí, como a doença é irreversível, não tem mais como recuperar. Ele se torna cego. 80% dos pacientes não sentem. E isso se torna um grave problema de saúde pública. Dos pacientes no Brasil, há dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 1.200.000 pacientes portadores de glaucoma. Só que 50% não sabem que tem glaucoma. E dos que sabem, 50% ainda tratam errado. Então, a melhor prevenção é uma consulta oftalmológica. Se eu pudesse deixar uma dica, toda vez que você for no seu médico oftalmologista, avise se há parentes na família com glaucoma. Nesse caso, com certeza ele irá fazer uma análise mais criteriosa da sua pressão ocular, do seu nervo óptico e aprofundar mais no diagnóstico de glaucoma. Obrigada. Muito obrigada, a gente agradece aí a equipe do HOA. E agora a dica fica por minha conta, porque vocês sabem que a saúde da nossa visão é assunto importantíssimo. E o Hospital Oftalmológico de Araraquara é referência para todas as áreas de oftalmologia aqui da nossa região. Eu acompanhei as gravações do quadro e em um único espaço você pode fazer consultas com oftalmologistas experientes, exames, tratamentos e até cirurgias para algumas condições como catarata, glaucoma, miopia, astigmatismo, entre outras. Enfim, é muito legal lá, é muito bom. As equipes do HOA estão preparadas para atender toda a população em instalações estruturadas, seguras e modernas. Lá você cuida da saúde dos seus olhos de maneira completa, priorizando a facilidade, e o HOA prioriza você, paciente. Acesse o site www.hoararaquara.com.br e conheça todos os serviços oferecidos. E eles também atendem consultas particulares e convênios. Então ligue também no 16 3397 2000, 16 3397 2000. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. De volta ao Conexão Saúde, a gente recebe aqui no nosso estúdio a nutricionista Carla Montoril e hoje a conversa é sobre as pessoas magras de ruim. É isso, Carla? É. Porque olha que delícia, né? Eu falo assim porque talvez eu não passe por essa dificuldade. Elas sofrem. Com certeza, a gente fala brincando. Principalmente as mulheres, viu? Que é um paradoxo. É. Né? Eu tinha uma prima que colocava 3 calças. 3 calças. Ficava colocando muita roupa. Existe isso, né, Carla? Ficam incomodadas, principalmente as mulheres, tá? Os homens se incomodam, mas as mulheres pesam mais. Então elas colocam 3 roupas, elas relatam que elas colocam enchimento, mais camisas, porque realmente se incomodam com roupa de ginástica, às vezes não querem ir na academia, porque são muito magras e ficam com vergonha das roupas. Que pena. Você acredita nisso? Mas existe. Existe e tem solução, tá? Isso que é o bom. O importante, como que seria a gente conduzir uma pessoa assim? Isso, tá? É isso que eu ia te perguntar. Você recebe lá no seu consultório uma pessoa com essa queixa, preciso engordar. O que você faz, Carla? Primeira pergunta, eu falo, você está fazendo exercício? Esse exercício é musculação ou é corrida? Porque corrida não adianta. Não, a corrida gasta muita energia, né? Então precisa um exercício de contração muscular. Um exercício, a gente chama de anaeróbico. Sem a necessidade do oxigênio, tá? Entendi. Então, eu preciso que ela faça musculação, primeiro de tudo, ela ou ele, né? Faça musculação e a gente começa a introduzir uma orientação. Primeiro eu faço o cálculo, né, de quanto que essa pessoa gasta em repouso. Geralmente dá um cálculo, uma taxa metabólica basal baixa, porque é sempre em relação ao peso. Né? Entendi. Mas eu já sei pelo recordatório que a pessoa come, eu já sei que essa pessoa, tirando o açúcar, as bolachas, as guloseimas, os refrigerantes e tudo que não engorda, o açúcar não engorda essa pessoa, né?
Aí eu introduzo outro tipo de carboidrato, entendeu? Carboidratos, proteínas magras, boas gorduras, boas fontes e de o gordura. resultado acontece em variado tempo, claro que dependendo da individualidade de cada um, a gente sabe disso como emagrecimento, mas a pessoa começa a ter resultado? Começa a ter resultado, mas é tão difícil quanto emagrecer. Ao contrário, o resultado de engordar é tão difícil quanto precisa ter disciplina, precisa comer direito. Precisa comer de 2 em 2 horas? Comer, às vezes eu ponho de 2 em 2 horas. Eu ponho... Bom, a gente vai começar já a falar dos cardápios, né? Como que a gente poderia introduzir. Então, tudo depende do que a pessoa aceita. Então, se a pessoa gosta de ovo, eu gosto muito de ovo, tanto para emagrecer quanto para engordar. Bastante para quem quer emagrecer, ovo, né? Dependente, não tem nenhum problema, nenhuma contraindicação, né? Se está tudo saudável. Então, eu indico... De manhã, um café da manhã bem recheado. 2 fatias de pão, pode ser o pão francês. Nesse caso, pode colocar o pão francês. Olha que colocamos delícia. O pão Tem francês, a vantagem. Coloco leite de preferência ou desnatado ou semi, porque não é para essa pessoa ganhar gordura, tá? É para essa pessoa ganhar massa magra. Então eu coloco batidas de vitaminas com aveia, mais os 2 pães, se aceitar comer o ovo, abacate ou batida de abacate, pode colocar açúcar, isso de manhã. Eu tenho até uma paciente bem curiosa, porque como ela tem um horário, ela trabalha num call center na parte da noite. Ela faz musculação e tudo mais, né? Só que é interessante porque às vezes 3 horas da manhã ela tá comendo arroz e feijão, carne. Porque ela janta, ela coloca um jantar no horário que ela pode jantar. Na hora que ela pode jantar. Geralmente é meia-noite, o horário que ela entra, eu acho que era meia-noite. Aí 3 horas da manhã ela faz uma refeição. E às vezes de manhã ela está fazendo uma refeição assim quase completa. Ovo, 2 pães, vitamina e o horário que ela faz. E ela precisa engordar isso, né? Ela precisa ganhar massa muscular. Porque a gente tem que focar que a pessoa não é para ganhar gordura, é para ganhar massa muscular. Para isso tem que ter aporte calórico aumentado. Essa é a diferença para quem está em casa. A gente precisa ganhar massa muscular. Porque é isso que vai fazer a pessoa ter uma boa saúde, né? Porque gordura é saudável, mas a gente precisa ter um limite, né? Até no nosso corpo, com certeza. Precisa ter um limite. Então eu preciso aumentar nos bons carboidratos, boas fontes ricas em proteínas magras e também boas fontes de gorduras, que são os macronutrientes, entendeu? E você costuma indicar remédios ou vitaminas? As vitaminas do complexo B, normalmente estão assim, os alimentos ricos em vitaminas do complexo B são cereais integrais. Eu peço, né? Geralmente a aveia, vamos assim, eu vou dar um exemplo como a aveia, o arroz integral. Se a pessoa não gosta de arroz integral, não tem problema. Arroz branco, o feijão também eu indico, né? Que a pessoa coma feijão no almoço, no jantar. As boas carnes, as fontes de proteínas magras, não é para comer gordura. Então, na realidade, ela come uma quantidade maior aumentada. De comida saudável, dentro da reeducação alimentar, é isso? Dentro da reeducação alimentar eu faço isso. E às vezes a suplementação. Vamos supor, a pessoa aumenta. Eu coloco uma quantidade de comida e mesmo assim a pessoa retorna ao consultório. Eu perdi peso, porque acontece. Acontece de perder peso. Acontece porque você retira as fontes assim de calorias vazias, né, que a gente chama, como biscoitos, bolachas, sanduíches. A pessoa geralmente que é magra, ela come de tudo e não leite se importa, condensado, né? Entendeu? Então quando você retira essas, mesmo que ela consumia, mas era pouco, ela consumia, claro, né, pão de queijo e tal. Então a gente, às vezes acontece da pessoa emagrecer. E essa luta contra a magreza, a pessoa que é muito magra, dura a vida inteira? Ela tem que o tempo todo se preocupar, fazer essa reeducação alimentar para engordar? Então, pode ser pontual, mas pode ser a genética do biotipo mesmo. Então, o que vai acontecer com o envelhecimento? Se ela não cuidar da forma que ela se alimenta, não fizer nenhuma atividade física e não tiver assim, tentar preservar a massa muscular, ela pode ter uma gordura abdominal, na região abdominal, entendeu? Isso, que é a pior gordura que tem, né? Para desenvolver outros problemas. Uma pessoa magra pode ter hipertensão.
Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, é muito, assim, é importante essas pessoas saberem que é importante cuidar da alimentação em qualquer situação, né? Mesmo sendo magro, estando Qualquer obeso. tipo de objetivo. A pessoa que, às vezes eu recebo também pessoas que querem comer melhor, né? Se alimentar melhor. Às vezes estão magros, mas querem comer melhor, né? Porque assim, as pessoas às vezes têm uma falsa impressão do nutricionista, né? Que ele só cuida de pessoas ou doentes Sim, ou obesas. sim. E não pode ser, não é só isso. Né? A gente pode cuidar da saúde em geral e saber o que você está comendo, se você está comendo corretamente. Carla, agora vamos dar uma dica para quem está em casa para a final da Copa domingo. O que a gente pode fazer de petisco saudável? Pipoca vale? Tá valendo? Vale. Se não exagerar na pipoca. Eu gosto da forma tradicional, né, de fazer pipoca. Nada de pipoca do micro-ondas? Então, a pipoca do micro-ondas, se quiserem fazer, eu não gosto, tá? E assim, gosto pessoal. É pessoal, não é nada... Se não é uma questão de se você não tem que controlar o peso, você come a pipoca normal. Sem encher de maionese, ketchup, essas coisas, né? É demais também, mas tem gente que faz isso, né? E a cervejinha? A cervejinha é bom, né? A gente sabe que a Carla gosta de uma cervejinha. Cervejinha pode, Carla? Pode. Para quem quer emagrecer e para quem quer engordar? Ó, pode, mas eu sempre falo, eu adoro, eu sou super apreciadora de cerveja, né? Mas tem que comer direito. Tem gente que fala assim, mas eu não entendo, como que você mantém o peso? Porque eu como direito, eu nunca vou nunca eu saio, vou para um bar sem ter jantado antes ou ter almoçado. Então, dica, almocem. O jogo, seja lá que horário que seja, comam as refeições adequadas. De acordo com o seu Exatamente, de acordo com os horários. Agora, amendoim sem sal? Pode, mas aí se você comer um pacotinho de amendoim, dependendo do seu objetivo, se você não tem objetivo de emagrecer, não tem problema nenhum. Mas se tiver, já é mais difícil, né? E para quem quer engordar? O amendoim. O amendoim com sal? Não, prefiro sem sal. Caju. Castanhas, amêndoas, né? Sem sal. De preferência sem sal, é mais saudável, né? Pode ser azeitona, pode ser o vinho de codorna, né? Entendi. Pode ser uns petiscos assim, tipo o frango refogado com cebola, né? Então, assim, procurar evitar as frituras, isso é o mais adequado. Evitar, não que a fritura não possa consumir. Entendi. Tá bom? Carla, muitíssimo obrigada aqui pela sua participação. Eu vou dar uma dica aqui. Eu não sei se você já sabe, eu já contei para quem está em casa que a Droga Vem é farmácia de manipulação e possui o mais seguro e completo serviço de manipulados da região. Isso eu já contei, que eles fazem remédio tudo. Mas eu não sei se vocês sabem, a farmácia de manipulação da Droga Vem também não trabalha só com medicamentos, também trabalha com os cosméticos, Carla. Então a gente tem aqui o álcool em gel, a gente tem hidratante, a gente tem, enfim, vários cosméticos que você pode mandar manipular lá na Droga Vem, pelo site, pelo WhatsApp, pelo Alô Saúde. Então a Droga Vem também oferece isso para vocês que estão em casa. Eu vou passar aqui um creminho, que é uma delícia, que eu adoro, que é o creme hidratante. Será que é esse? É um cheirinho tão bom e você pode escolher o cheirinho lá do seu hidratante, do álcool em gel também. Enfim, tem de tudo agora nos manipulados da Droga Vem. Gostou, Carla? Adorei da novidade da Droga Vem? É uma novidade mesmo. A Droga Vem faz bem, faz muito bem. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. De volta ao Conexão Saúde, chegou a hora do nosso bloco saboroso, mas antes eu vou falar do nosso café, o café Terra da Saudade, lá de Matão. O café Terra da Saudade tem controle fortíssimo de qualidade, de origem, ele é 100% rastreado, segue um blending padrão. O próprio Virgílio, que é proprietário, seleciona o café com os produtores de café, tem o expresso, torrado, moído, tem grãos, tem o cappuccino e eles também têm máquinas de café para alugar ou vender. Então eu convido todos vocês a degustarem esse café, o Terra da Saudade, que eu tenho certeza que vocês vão adorar.
E agora a gente vai direto lá pro Cozinha Saudável, dar uma olhadinha para ver o que a gente aprontou essa semana para vocês. Cozinha Saudável, apoio cultural. Predileta, feito com amor. E o nosso bloco saboroso Cozinha Saudável está no ar. Estou aqui com a chefe Aline Carrascosa e nós hoje vamos fazer uma super receita de gratinado de batatas. Doces? Mas batata doce. Olha, gente, a gente é saudável, né? Essa Batata polêmica, doce. não é polêmica, né? Essa... Não, é bom. Sabe aquele gratinado da mãe, da avó, de batata com creme delícia. de leite? Então, só que nós vamos fazer com a batata doce. E vou dar uma mudada na receita. Então vamos lá, quais são os ingredientes dessa receita? Bom, primeiramente nós vamos pegar um refratário e colocar umas 2 colheres de azeite para ele dar uma untada, tá? Ok. Para ele ficar bonitinho. Untamos um refratário com refratário. azeite. Essa receita, que nem eu acabei pegando umas 3 batatas doces, porque eu não sabia, às vezes, dentro se ela tava oca ou tava machucada. Então, eu vou completar o meu refratário. Então, em casa, se vocês tiverem um refratário médio ou um pequeno, 1, 2 batatas grandes. Vai de acordo com o tamanho do refratário, Isso. a quantidade da batata. E aí eu vou falando os ingredientes que dá pra ser colocado. Então, no caso agora, eu cortei as batatas em rodelas não muito finas, tá? E dei uma pré-cozida. Ok. Tá? Já deixei ela pré-cozida. Então nós já estamos com a batata doce pré-cozida em rodelas. Isso. E vamos dispor delas aqui nesse refratário, montando toda a camada. Aqui. Pronto. Se tem às vezes algumas quebradinhas, você pode estar encaixando assim, tá? Aí aqui no caso, eu vou utilizar o molho 3 queijos. Mas você tá gostando desse molho, hein? Predileta arrasou com esse molho 3 queijos, bastante, viu? gente. Peraí que eu não cortei bem. Abrir mais um pouquinho aqui. Aí. Então vamos usar também o molho 3 queijos, tá? Ok. Eu vou utilizar o requeijão light. Requeijão light. Para ir pondo nas camadas, tá? Ok. Para separar as camadas entre uma batata e outra, Aline, ou não? Pode ser. Então aqui, ó. Acho que eu vou começar pela mussarela. Tá. Que vai ficar mais fechadinho. Dividido, isso é que eu ia fechadinho. Olha aqui. Colocando mussarela entre uma camada e outra. Isso, que ela grudou um pouquinho. Colocou a mussarela. Aí eu vou utilizar também alho poró picado. Ai, eu adoro. Tá? alho Então poró. vocês colocam o quanto vocês Quiserem, gostarem, é. tá? Então, E se não gostar também de alho poró, nem precisa Nem colocar, precisa né, pôr. Aline? Mas eu acho que faz bem, né? dá um diferencial aqui. Claro, Ele saudável. combina com a batata doce, tá? Aí eu vou colocar. Aí eu coloco temperinhos. Esse eu não vou esfregar não, porque é só pra dar um toquezinho, tá? Aí eu coloco O requeijão. requeijão. Camada. Meio que jogando. Que delícia, requeijão, né? Eu sou fã número 1 de requeijão. Eu gosto também. Faz toda a diferença. Aí eu coloco um pouquinho do molho 3 queijos. molho 3 queijo. Aí eu vou com a Próxima batata. a batata novamente. Próxima camada de batata doce. Isso. E vou acertando. E vamos montando. Tá vendo? Às vezes tem umas menorzinhas, elas vão encaixando.
Ótimo, Tá. perfeito. Aí vamos no processo novamente. Queijo. E já coloco o alho poró. Queijo, alho poró, aí a gente coloca o requeijão novamente. Ok. E o molho 3 queijos delicioso que a Aline viciou da Viciou. predileta. Vamos lá de novo. Olha aqui, gente. Olha, essa receita, Ó, e ele gostei da criatividade. acompanha Não vai pôr o qualquer... molhinho, Aline? Ah, é o molinho. Olha, ainda Podemos bem, esquecer, eu tô de olho. gente. Eu falo que eu sou uma ótima assistente. É. Pensa o quê? Aqui. Gostei de mim agora. Parabéns pra mim. Uma estrelinha Uma pra estrelinha você. pra mim. Ai, Olha aqui. a gente se diverte, pessoal, com esse blog. É Nem tão gostoso fala. cozinhar, fazer as coisas. Aqui certinho. E já estamos finalizando com as batatas. Então, ó, nesse refratário médio aqui no meu, deu 3 batatas. 3 batatas? Tem 3 batatas. camadas, né? Talvez É. uma batata seja uma Mas camada desse eu tamanho. vou agora finalizar novamente, que aí Você vai aproveitar, não vai Vou, deixar de lado não, também, né, não. Aline? eu não gosto, eu gosto de já pôr tudo. Certíssima. Então, aqui, mais um requeijão. Que aí esse eu deixo agora pro final. Mais alho poró. Mais molhinho 3 queijos. Mais molhinho 3 queijos. E finalizando com mais uma camadinha de batata doce. Ah, mas até essa batata doce é bom, né? Essa receita eu acho que não é nem pra quem tá só querendo comida saudável. Deve ser um Não, sabor é. maravilhoso. Acompanhando com carne, ou uma entrada. A gente podia agora no inverno começar a falar que cor de vinho que combina, né? Que tipo de vinho, Podemos. que tipo de vinho combina ali nesse prato? Aqui nós podemos utilizar um vinho tinto ou até mesmo, não, começando se for uma entrada, um branco. Um branco? Ou até um rosé. Aprendendo com a Aline Carrascosa. Vamos Por quê? fazer. Qual é a combinação? Qual que é a relação que a gente tem que fazer quando a gente vai servir um vinho? Não é nem a questão Não tem relação? da relação, porque primeiramente eu sou do seguinte ponto. Gostou, o seu paladar gostou, é Viu? o que importa, o seu paladar. É lógico que a gente não vai fazer um vinho de sobremesa com uma entrada. tem, né? Tem. Mas que nem aqui, se eu for servir a entrada, como entrada, eu começaria Um com vinho branco um mesmo. branco ou um rosé, aí depois ou um vinho mais leve, o tinto Caminer colocaria. Então, a questão aqui, eu hoje serviria esse como entrada. Perfeito. Aprendendo Tá? com a chefe Aline Colocando Carrascosa. a entradinha. Agora a gente Agora vamos colocar finaliza também com queijo e com molho. queijo. Olha, deu quase esse daqui. Tá ótimo. E o requeijão Aí, vai também? Vou pôr. Eu vou pôr, acho que O alho primeiro o poró requeijão. Não. Aqui. Vamos pegar, deixa eu Raspar, né? Pra bem. aproveitar todo o requeijão. Isso. Requeijão light, vamos lembrar. Coloquei o light aqui. Coloquei.
O molho o três restante queijos. do molho. Só que eu vou gratinar ele com Parmesão? parmesão. Que delícia de receita! Esse vamos colocar hoje como entradinha, tá? Se vocês querem servir. Uma ótima entrada, ótima. Na verdade, aqui. Perfeito. Agora a gente Certo? coloca no forno por Vamos quanto tempo? colocar. É só derreter o queijo e gratinar, 15 minutos. Ótimo. Vamos colocar no forno. E esperar ficar prontinha essa entrada de batata doce. E a nossa entrada já ficou pronta. Olha que carinha maravilhosa dessa batata gratinada. E se você morre de vontade de conhecer as comidinhas feitas pela nossa chefe Aline Carrascosa, vá até o Antonella. Antonella, fica aqui em Araraquara. Conta pra gente o endereço, Aline. Ele fica na Avenida 7 de Setembro, 713, entre a Rua 6 e a Rua 7. Gente, aproveitem, vão até o Antonella, Isso. experimentem, porque olha, 5 estrelinhas para nossa chefe hoje. Hoje tá? Gostaram? E a gente agradece e a gente volta pro estúdio. Cozinha saudável, apoio cultural, predileta, feito com amor. Que delícia, Aline! A gente sempre agradece aí suas receitas, são deliciosas. E agora chegou a hora de pensar livre. O que é pensar livre? Livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, sódio, gordura, conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem um delicioso milho, a ervilha, o extrato de tomate ou ketchup com somente 13 calorias por porção. Todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde, livre de culpa, já sabe. Procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito, muito amor. E eu agradeço a audiência, agradeço vocês, agradeço a Inês Janine, que sempre me veste para os programas, e também a Contém 1 Grama, as meninas, a Rose, a Michelle, a Maitê, um beijão para vocês. Lá no Shopping Jaraguá fica a Contém 1 Grama, hein, pessoal? E a gente fica por aqui, encontro vocês toda quarta-feira às 2 da tarde e às 10h30 da noite. Até a semana que vem. Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor. Droga Vem, faz bem. Suco Life, laranja da fazenda. Café Terra da Saudade, o sabor de suas origens. Hotel Otom, Suítes Matão e Araraquara. Gente cuidando de gente.